Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, até o presente momento, nas Olimpíadas de Tóquio, o surfista Ítalo Ferreira é o único vencedor de uma medalha de ouro para o Brasil até o momento. Todo mundo sabe que nessa situação aí do surf, né, que foi passado pela mídia, houve muitas polêmicas sobre o juiz, a forma como Gabriel Medina, né, foi derrotado pelo Canoa, né, nas semifinais, algo que chocou muito o Brasil, tudo o que aconteceu, que está acompanhando os Jogos Olímpicos. Mas o André Medina, após a sua vitória, só após a conquista do ouro, ele fez uma revelação bombástica que acredita que lhe fez ganhar esse ouro. E eu vou trazer isso para você agora, porque o assunto é muito interessante. Deixe bastante curtida e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Pessoal, eu vou mostrar diretamente o momento em que o próprio Ítalo Ferreira anuncia aí o que, no entender dele, ele fez ser campeão, aí vencer e ter essa medalha de ouro. Eu não estou dizendo que os outros, né, competidores não fazem isso que o Ítalo fez. Mas isso que ele diz aqui nessa transmissão, logo após ter conquistado o ouro, é muito bonito. Eu acho que isso tem que ser compartilhado e eu quero mostrar isso aqui para vocês. Vamos ouvir aqui o Ítalo Ferreira. Aqui está o momento em que o Ítalo Ferreira dá essa entrevista, foi para o Sport TV, né? E eu estou pegando aqui, tá, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, que ele postou aí no seu Twitter. Eu ouvi aí a mensagem e achei muito bonita. Vamos ouvir. Eu queria que minha avó estivesse viva para ela ver isso. Para ver o que eu se tornei, o que eu me tornei e que eu consegui fazer. Olha, ele está muito emocionado comentando sobre os avós, né? Olha aí. Pais, pelos aqueles que estão ao meu redor. E eu não sei, não tenho palavras, eu só tenho a agradecer realmente. É algo que eu almejei bastante, eu sonhei. Está lá do lado da minha cama, essa frase que eu falei no início. Todo dia eu orei às 3 da manhã. Olha aí, olha aí. Deixa eu voltar aqui de novo. Olha o que o Ítalo comenta aqui, pessoal. Olha aí. Frase que eu falei no início. Todo dia eu orei às 3 da manhã. Pedi a Deus que ele realizasse esse sonho. E tá aí, meu nome está escrito na história do surf. Todos os dias eu orei às 3 da manhã e pedi a Deus que realizasse esse meu sonho. E aí o Ítalo agradece a Deus, chorando, muito comovido por essa vitória que ele recebeu. E isso é muito interessante e independente de A ou de B, que eu não quero comentar sobre outros nem fazer julgamento, mas é muito bonito você ver que fora todo o treinamento, fora todo o talento que o Ítalo Ferreira já tem, toda a experiência que ele já tem em outras competições, que se eu não me engano ele é um campeão mundial também, né? Mas ele confia em Deus e entrou em oração às 3 horas da manhã. Ele disse, eu vou orar 3 horas da manhã de madrugada, eu vou orar de madrugada para Deus realizar esse meu sonho. E o sonho se realizou. E por que, pessoal, a oração é tão importante na vida de qualquer pessoa? Porque a oração dá esse a mais que as pessoas tanto procuram e tão poucas pessoas oram, buscam isso em oração. Vamos aqui para a Escritura Sagrada? Eu estou aqui com um livro que quase ninguém conhece, ó, a Bíblia Sagrada, que é a maior autoridade quando o assunto é oração. Pois quando você quer tratar de qualquer matéria que te relacione a Deus, porque orar é conversar com Deus. Alguém disse que a oração foi uma ponte construída pelos anjos, por onde sobe nossas petições e desce a resposta de Deus. Porém, é muito mais do que isso. Orar é relacionamento, é conversar, né? Alguém disse que a oração é o suspiro de uma alma necessitada em direção de um Deus que lhe atenda, né? De Deus que lhe atenda. Porém, a oração é conversar. A principal base da oração é conversar e ter relacionamento com Deus. Mas vamos aqui para um texto muito profundo e especial da Epístola de Tiago. Tiago, que era o irmão de Jesus, o irmão físico mesmo de Jesus, né? Filho de Maria também. Esse Tiago aqui, ele era muito famoso por orar. Dizem que o joelho de Tiago era como se fosse o joelho de camelo, a pele de camelo, de tão grosso que era, pelas horas que Tiago passava ajoelhado em oração a Deus. Era uma pessoa profunda na oração. E Tiago diz isso aqui, Tiago, capítulo de número 5, versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros
e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em outra tradução vai dizer que a oração feita por um justo tem poder. Ou seja, a oração tem poder. Sabe por que a oração tem poder? Porque a oração é a voz de um homem em direção de um Deus todo-poderoso, de um homem que reconhece a grandeza desse Deus. Né? Alguém disse que a oração é a alavanca que move a mão de Deus. Né? A grande verdade é que quando nós oramos, nós tocamos no céu, nós tocamos em Deus e nós mexemos com o coração de Deus. Então, quando o Ítalo Ferreira diz aí que ele ficou orando às 3 horas da manhã pela madrugada, né? Porque tem até um texto na Bíblia Sagrada diz que se você orar de madrugada, talvez ainda haja esperança. A oração de madrugada é uma coisa muito importante, por causa do sacrifício também. Porque você está acordando na madrugada, um horário que teu corpo queria dormir, e você está aí sozinho com Deus buscando. Então é a coisa mais íntima, mais profunda e mais maravilhosa que existe. Agora, sobre a oração, eu digo para você que eu tenho uma tese, né, sobre a oração, que quando a gente ora, todas aquelas tristezas, pensamento negativo, coisas ruins, elas começam a sair de você. E você começa a ser inundado por pensamento positivo, por uma força positiva, por algo bom. Isso acontece no momento da oração. Né? Você começa a tirar de vocês as energias ruins e começa a se tornar um dínamo de energia boa, de energia do céu. Por isso que a oração é tão boa e tão importante. Numa passagem aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no seu versículo de número 17 também, o apóstolo Paulo disse para o pessoal da igreja de Tessalônica, olha só, um textozinho bem curto, orai sem cessar. Que coisa maravilhosa. E por que orar sem cessar? Por que a oração é tão importante? Observe bem, quando Jesus esteve aqui na terra, o Filho de Deus, o enviado de Deus, né, Jesus não ensinou seus discípulos a pregar, Jesus não ensinou seus discípulos a cantar, mas Jesus pregou, Jesus cantou diante dos seus discípulos, ensinou as bases do evangelho. Mas quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus ensinou seus discípulos a orar, a famosa oração do Pai Nosso. E por que isso? Porque o diabo ri das nossas pregações, zomba das nossas canções, mas treme diante das nossas orações. Porque a oração é poderosa. E a questão da oração ser poderosa não é porque é um pastor que está orando, não é porque é um missionário que está orando. Não, não tem nada a ver isso. Eu costumo dizer que o importante da oração não é a matemática da oração. Se a oração é grande ou se a oração é pequena, se tem muitas palavras ou poucas palavras, Deus não está preocupado com a matemática da sua oração. Deus também não está preocupado com a música da sua oração. Se a voz é alta, se a voz é baixa, né? Se vai ter um começo, meio e fim. Deus não está preocupado com isso. E aí alguém pergunta, Silvano, então o que Deus está preocupado? Disse Davi. Davi disse que Deus está preocupado com o coração quebrantado e contrito. Meu irmão, se você não importa qual é a sua vida, dobrar o seu joelho, ou de pé mesmo, não importa muito a posição. A gente, dentro da igreja, traçou essa questão de orar de joelho. Mas Davi orava deitado, né? Há várias posições, orações em pé, orações deitado, oração sentado. Não importa a posição do seu corpo, o mais importante é a posição da sua alma quando você ora. E quando você ora e você conversa com Deus, meu amigo, com toda certeza, a mão poderosa do Senhor vai se movimentar em seu favor, né? Há uma história antiga que um jornalista perguntou para a rainha Vitória, rainha, você não está preocupado com os canhões da Rússia e de outros países que pode estar apontado para você? E ela disse, não estou. Eu estou mais preocupado com a oração de John Knox. E alguém disse, mas por que, rainha? Ela disse, contra os canhões dos meus inimigos eu tenho como me defender. Mas quando John Knox, ele dobra o joelho e ora a Deus, esse homem mexe com a mão de Deus. Então, meu amigo, que coisa interessante vindo aí da tão poderosa rainha Vitória, né? Conta-se que ficou registrado nos anais da história. Mas não é só isso.
Tem um ditado muito popular que diz assim: se correr, o bicho pega. Se ficar, né, o bicho come. Mas dentro da igreja é diferente. Se você correr, o bicho pega mesmo. Mas se você orar, meu irmão, você bota o bicho para correr. Então, parabéns, Ítalo Ferreira, por ter entrado nesse propósito de oração. Orou todos os dias, 3 horas da manhã, e pediu que Deus realizasse o seu sonho. E com toda certeza, esses momentos de oração fez toda a negatividade ir embora, toda coisa ruim. Fez ele se encher de energia positiva e estar totalmente concentrado e vencer nesse momento, com toda certeza, com a total bênção do Senhor também. Então, pessoal, eu deixo isso aí para você e digo para você, ore. A coisa mais importante a fazer na vida do crente é orar, tá? A oração te aproxima de Deus e te afasta de tudo que é ruim. Então, vamos viver uma vida com mais oração. Ok, pessoal? Muito obrigado, carinho da audiência de todos vocês. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.